Eu tava mexendo com esse camarada aqui, né? Alguém quiser os arquivos aí, me passa um pendrive que eu copio. Notepad++. Deixa eu ver o que nós já tínhamos feito. Era essa página aqui. Ok? Alguém quer os arquivos aí? Não? Então, bora lá, ó. Agora, na última aula nós tínhamos falado a respeito disso aqui, ó. A gente tinha começado a comentar a respeito dos atributos de ID e do atributo de classes. Então, vamos entender primeiro o que é cada um deles lá, só para a gente poder fixar. O ID, lembra? O ID é um atributo único que aquele objeto recebe dentro da nossa interface. Pelo ID, a gente consegue filtrar e aí, a partir disso, tanto obter informações no JavaScript, como também a gente consegue fazer a formatação específica em cima do ID que a gente atribuiu naquele elemento. Então, eu consigo aplicar um CSS apenas num determinado tipo de ID para eu poder copiar. E esse caso é muito importante para quando? Quando a gente tem alguns elementos que só eles vão ter um tipo de formatação específica dentro da minha página. Então, se eu tenho um elemento que só ele vai ter um tipo de formatação específica, a gente atribui o ID para ele e aí a gente coloca esse ID lá no CSS para a gente formatar só naquele atributo específico. Um outro ponto muito importante que a gente vai utilizar o ID é para recuperar informações para fazer cálculos e amostragem de formulário durante a parte do cliente, com o JavaScript. Mas isso aí vai ser mais para frente quando a gente estiver trabalhando com o JavaScript por si só. No CSS, basicamente, quando a gente coloca um ID, a gente define que a gente está querendo definir, que a gente está querendo colocar uma formatação específica apenas naquele elemento. E o outro ponto, que é a classe serve justamente para você colocar uma formatação específica num grupo de elementos. Como assim num grupo de elementos? Imagina que eu quero que todos os meus cabeçalhos tenham uma fonte específica. Eu poderia vir aqui e criar uma notificação para cada um dos cabeçalhos, né, H1 até H6. Ou então, eu poderia vir aqui para cada um criar um ID, e aí a gente atribuir essa formatação de ID por ID. Ou então, a gente consegue vir criar uma classe, e aí você coloca a formatação naquela classe, e todo mundo que pertencer àquela classe vai ter aquele tipo específico de formatação. Então, são três formas. Agora, quando a gente tem de tentar ver formatações que são semelhantes entre objetos, o mais indicado para a gente utilizar vai ser justamente as classes. Então, aqui, ó, a gente poderia vir aqui na frente, como esses elementos compartilham, eu poderia vir aqui e fazer isso aqui. H1, H2, H3, eu estaria configurando cada uma das minhas tags com aquela configuração. Porém, o mais indicado é que eu crie uma classe e a partir dessa classe eu atribua para todos os meus H1s, meus cabeçalhos, no caso. Então, vamos criar uma classe aqui para vocês entenderem. Lá no arquivo CSS, a gente vai criar uma classe. Para mim poder definir que aquela formatação ela vai ser específica de uma classe, a gente utiliza o símbolo do ponto antes. Então, por exemplo, se eu criar ponto cabeçalhos, o que eu estou fazendo? Eu estou criando uma classe de formatação, o nome dela vai ser cabeçalhos. E aí, dentro da anotação aqui, a gente coloca a formatação que a gente quiser. Vou vir aqui e vou falar que a font family, nesse caso aqui, vai ser Arial. O que eu estou falando, então? Eu estou falando que todo mundo que pertencer à classe cabeçalhos vai ter a formatação utilizando a fonte Arial. Aí, lá na minha index agora, vou vir aqui nos meus cabeçalhos e vou criar dentro de cada uma das minhas tags o parâmetro da classe. Aí a primeira classe vai ser como? Qual que é o nome que a gente falou lá que era das classes lá? Cabeçalhos, né?
Então, eu vou colocar em todos eles a classe cabeçalhos. Por quê? Todo mundo que tiver essa classe de cabeçalhos vai pegar aquela formatação. Se aquela formatação indica que a fonte vai ser Arial, então ele vai pegar a formatação da fonte Arial. E o mais importante, se vocês checarem aqui no nosso estilo, vocês viram que eu tenho uma formatação também para H1? A formatação de tag com a formatação de classe, ela não vai eliminar uma na outra. Desde que as duas sejam compatíveis, elas vão manter. Então, o H1, além de ter a fonte familiar determinada pela classe, também vai ter a modificação da cor determinada pela modificação da sua tag. Então, se a gente pegar e analisar, a gente tem que uma não anula a outra. Agora, se eu viesse aqui embaixo na cabeçalhos e colocasse a mudança de cor, a gente ia pegar sempre a cor da classe. Por quê? Porque na ordem de prioridade, a primeira formatação que ele vai aplicar vai ser sempre a formatação pelo ID. A segunda formatação que ele vai aplicar vai ser sempre a formatação pela classe. E por último, se não tiver nem no ID nem na classe, ele aplica a formatação pela tag. Isso é a ordem que a gente vai seguir sempre. Então, se tivesse uma formatação de cor aqui na classe, ele sobreporia sobre a cor do cabeçalho aqui da tag. Ok? Então, eu vim aqui, coloquei as classes em todos os meus cabeçalhos. Se eu vier aqui agora e atualizar minha página, vocês vão ver, ó, meus cabeçalhos receberam aquela configuração de classe. Os outros elementos continuam com a mesma fonte, a mesma tipografia de antes. E, além disso, o H1 também recebeu a codificação, no caso, a formatação da tag dele. Beleza? Tranquila a ideia do cabeçalho aí, pessoal? Então, na criação da classe, é mais para generalizar alguma coisa, por exemplo. Eu crio uma classe lá, para colocar uma madeira. Isso, é justamente quando você... Imagina assim, que você tenha uma página, eu vou pegar uma página aqui de exemplo aqui para você ter noção. Vou pegar o G1 aqui. Olha aqui para você ver, ó. Aqui a gente tem, provavelmente esse aqui vai ser um H1. Vou vir aqui e vou inspecionar aqui, ó. No caso, ele não é um H1, ele é um spam parece. Mas se você fosse imaginar, você poderia vir aqui e definir isso aqui como sendo seu H1. Aqui embaixo você vem e define isso aqui como sendo o seu H6, H3, por exemplo. Tá vendo que quando eu passo o mouse em cima, ele ainda tem um efeito de over, que muda a cor? Então, isso acontece aqui em cima também. O que é mais indicado? Você criar toda essa formatação de cor e o do over aqui e depois copiar ela para cá? Não, a gente vai criar uma classe e aí você coloca tanto esse elemento quanto esse com essa mesma formatação. As duas vão ter tamanhos diferentes, vão ter outras coisas diferentes, mas eles têm algumas características que são compartilhadas entre si, que é o over e, no caso, a cor. Se mudar em uma, o que vai acontecer? Vai mudar em todas. Tanto é que, se você observar aqui, ó, no G1, as fontes são vermelhas. Se você vier aqui para o Globo Esporte, é basicamente a mesma formatação, só que em verde, entendeu? Mas ele utiliza o mesmo conceito da classe lá, só modificando a cor. Se você viesse aqui, por exemplo, o G-Show, que também é outra página da Globo, você vai ver que é a mesma coisa, só que escrito em amarelo. Então, o sentido é esse, você manter algumas formatações específicas, e aí, ó, tá vendo? Mesma coisa, só que de outra cor. Então, algumas das classes de formatação você pode aproveitar e ir copiando. A fonte, esse efeito de over, e aí você só muda de uma cor para outra em cada uma das páginas específicas que você estiver trabalhando. Então, a classe é quando você tem um conjunto de tags. Geralmente, essas tags são diferentes, mas que elas compartilham entre si um conjunto de formatações. Aí você cria uma classe. Outra coisa que é muito utilizada também mais para frente, vou mostrar para vocês, que em JavaScript dá para fazer algumas coisas bem legais com essa utilização de classes, para poder fazer validação, para poder fazer algumas outras características que são mais avançadas, mas que utilizam as classes do JavaScript para a gente poder validar. Lá na frente, a gente vai comentar de novo, utilizar bastante essas classes aí. Deixa eu ver o que aconteceu. Não, a classe não pode ter escolhida, tá aí? Não. Todos esses tipografias aí seguem o padrão americano, então não pode ter escolhido nem nada. Vai ter mais uma slide. Lá no comentário vai ter. Ok, salva. Ainda não virou a classe. Também é por isso.
Então, você vai criar a classe aí, ó. O ponto indica que você está criando uma classe. Cabeçalhos é o nome. Lembra sempre, para fazer configuração de tag, só o nome da tag. Fazer configuração de classe, ponto. É o seu símbolo que indica que você está criando uma classe no CSS. E aí, por último, a gente consegue fazer a identificação também pelo ID. Como que a gente faz para configurar pelo ID? Pelo ID, o símbolo que a gente vai utilizar vai ser o da hashtag. Então, basta colocar hashtag e colocar um nome na frente, que aí o que vai acontecer? Esse conjunto de formatações vai se aplicar para todo mundo que tenha esse ID determinado aqui. Então, vem aqui, por exemplo, vou falar aqui, ó, vamos supor que fosse parágrafo 1. Ou seja, todo mundo que tiver esse ID parágrafo 1 vai receber essas formatações. Como o ID é uma identificação única daquele elemento, geralmente quando a gente faz isso aqui é igual para vocês. Quando é um campo que tem aquele campo apenas, tem aquela formatação específica. Então você cria a formatação do CSS pelo ID. Que é só aquele campo que vai ter. Você não vai conseguir aproveitar aquilo lá em nenhum outro lugar. É só aquele campo, a especificidade dele. Por exemplo, é um campo que tem de digitar o CEP, e eu só vou usar ele em um lugar. Então, eu posso ir criar uma máscara de CEP apenas para aquele campo em específico. Ok? Então, a gente vai pegar, por exemplo, parágrafo 1. Vou vir aqui, eu já configurei que a cor do meu parágrafo era branca, não é? Então, vamos colocar que o parágrafo 1 vai ter uma outra cor aí. Vamos pôr, por exemplo, color red. Red, o meu fundo não está vermelho não, né? Red, isso aí, vermelho. Aí vocês vão ver, se a gente colocar um ID do parágrafo 1, ele vai se sobrepor a essa cor aí que já foi colocada lá em cima. Ok? Colocaram o CSS, nós temos de ir lá no elemento. Aí aqui, ó, por exemplo, esse P aqui meu, ele está até pronto para poder colocar o ID. ID, parágrafo 1. Então, esse P aqui, além de ter a configuração do parágrafo, ele também vai ter a configuração do IDB, que é o parágrafo 1. Se você vier aqui, vai ver que ele vai atualizar para o vermelho. Por quê? Porque a configuração do ID sobrepôs a configuração da tag. É sempre assim. A do ID sobrepõe a da classe e a da classe sobrepõe a da tag. Sempre vai ser dessa forma que ele vai analisar. Ok? Deu certo aí? Não pode. Vai lá, pessoal. Vai lá. Porque ele está achando que o nome que tem espaço para isso. Ok? Beleza aí? Tranquilo? Então, o conceito de ID, classe, sossegado? Alguma dúvida quanto a esse aqui? Beleza? Então, vamos continuar no nosso mini tutorial, vamos dizer assim. Olha lá, CSS, tá? Referência externa, que é quando a gente importou o arquivo, beleza. Tá. Vocês chegaram a fazer os exercícios? Ninguém fez, né? Bando de mala. Hã? Né? Links, no caso aqui, ó, a gente já viu que é o A, que é indicado pela Anchor. Ref, você falou, Denise? Não. Ref, para poder indicar qual que é a direção que vai, o destino. Se a gente estiver trabalhando com link externo, completo, HTTP ou HTTPS, //.
Se eu estiver trabalhando com um link interno, tá vendo? De uma página local, só eu colocar a página. É igual a gente fez aqui, ó. Por exemplo, a imagem é um link local, não é? Viu que eu só coloquei o nome da pasta como se eu estivesse acessando o diretório do Windows. O Google é um link externo, http://. O estilo é um link local. Então, eu coloquei só a pasta e o nome do arquivo. Ok? HTTP, né? É para qualquer link, para qualquer direção que for o link. Sempre href. Ok? Aí agora, observa aqui, ó, o link, ele tem 3 casos aqui, ó. O link, ele é uma classe, uma tag que ela tem 3 momentos. Presta atenção. Primeiro momento, que é quando ele é um link, é a primeira vez que ele aparece lá na tela. Visited, quer dizer que é um link que já foi clicado. Tá vendo que quando eu já fui clicado, no caso ele ficou meio roxo aqui, o meu link? O hover, que é quando o mouse está em cima. E o active, que é quando o mouse está sendo clicado sobre ele. Então, a gente tem 4 momentos. Então, dentro de uma única tag a gente consegue tratar 4 momentos do link. Como que eu sei cada um desses momentos? Basta colocar a tag, 2 pontos, e qual que é o momento daquilo lá também. Isso aqui é CSS. Então, eu consigo pegar e ajustar cada um desses momentos aqui, se eu quiser fazer alguma coisa do tipo. Lembra que lá no G1, quando ele passava o mouse, ele não mudava de cor? O que era aquilo lá? É basicamente o hover que a gente ia fazer. Então, vamos fazer isso aí rapidinho, ó. Vou vir aqui no CSS e vou criar, ó. Primeiro, eu vou falar aqui o A, link, A, visited e o A, active, vai ser igual. O color dele vai ser black. Ou seja, enquanto ele estiver normal, vai ser black. Quando eu passar o mouse em cima, ele vai ficar branco. Não, normal ele é preto. Quando eu passar o mouse em cima, ele vai ficar branco. Então eu falei que link visited de active é black. Quando eu fizer o hover, que é o mouse em cima, color white. Certo? Coisa simples isso aí, mas aí já dá para ver uns efeitos mais mirabolantes. E aí, sempre que vocês quiserem tratar a propriedade de uma tag, basta vocês fazerem isso aqui. Por exemplo, mais para frente, vocês vão ter um checkbox para você fazer uma formatação só quando ela estiver checada. A2.checked. Vai ter outras campos que vai ter sempre essas propriedades. Então, a gente consegue fazer essas formatações aí também. Se vocês vierem aqui, ó, atualizei. Olha lá, tá pretinho, né? Passei o mouse em cima, fica branco. Tá vendo? Coisa simples, mas já, se vocês tiverem uma formatação bonitinha, já faz a diferença no site. Isso é muito comum de fazer. Hã? Aí, então, é o visita aqui. Tem que colocar ela mais diferente. Aí, você coloca isso. Já foi, você quer quando já foi clicado ou quando está clicando? Quando está clicando é o ativo. O visita é que já foi clicado, então é o ativo que você vai trocar.
Então beleza. Ok? Isso aqui beleza, galera? Então o target lá, ó, tá vendo, ó? Os targets que eu falei para vocês, ó. Underline blank, abre uma nova tabela, nova janela. Self seria como se fosse abrir na própria janela. O self já é o padrão, né? Quando a gente clica, ele já abre na self. Parent, que é quando a gente estiver trabalhando com frame, ela vai abrir no frame. E top, que é quando vai abrir toda a janela. Isso aqui, no caso, era muito utilizado antigamente quando a gente tinha de fazer a divisão pelos frames. Hoje em dia, como a gente não faz a divisão por frame mais, já não utiliza tanto. Basicamente, a gente vai utilizar o blank e o self. Ok? Ah, e um ponto legal. Você consegue colocar, isso aqui eu acho que eu já comentei, né? Dentro do A, você consegue colocar qualquer tipo de elemento. Tanto texto, mas também você pode colocar uma imagem, você pode colocar o que vocês quiserem aí dentro. Não precisa ser só texto. Se você quiser colocar uma tag de imagem aqui dentro, você pode. Ok? Titles. Você pode, quando você clicar na imagem, ele abrir. Entendeu? Titles, que a gente já viu lá. E aí, um outro ponto legal é os bookmarks. Vamos ver se a gente vai conseguir fazer isso aqui agora, aqui no nosso texto. Para a gente poder fazer isso aqui, vou vir aqui, ó, e vou ensinar para vocês um negócio extremamente importante, que é o Lorem Ipsum. O que é o Lorem Ipsum? É o criador de coisas aleatórias, de texto aleatório. Para quê? Porque a gente vai precisar de ter mais conteúdo aí na nossa página. Ok? Vamos gerar aqui, ó. Vou vir aqui embaixo no... Só você jogar Lorem Ipsum no Google aí. O primeiro site que tiver. Para que serve? Uma simulação de texto para poder colocar qualquer coisa. Eu quero 5 parágrafos. Aí ele vai gerar 5 parágrafos de baboseira para mim. Só para isso serve o Lorem Ipsum. Aí eu vou vir aqui, ó. Agora, se vocês quiserem pegar outro parágrafo, outro texto, qualquer coisa, pode colocar aqui. Desde que a gente tenha uma página que seja mais extensa. A gente vai precisar de uma página mais extensa aí agora.
Então, eu vou vir aqui, eu vou pegar aqui no meu parágrafo aqui, vou colocar a baboseira do Loren Y aqui, no cabeçalho 1. Então, o cabeçalho 1 e o Loren Y. Depois vai ter o cabeçalho 2, eu vou pôr mais um Loren Y aí também. Só para fazer isso aqui que eu quero, ó. Tá vendo que ele vai aumentar o tamanho da minha página? Eu quero isso. Eu vou colocar um depois de cada cabeçalho. Se não tiver o Loren Y, pode pegar qualquer texto. Qualquer coisa, só para que a nossa página fique assim, ó, mais cheia. É isso que eu quero, ó. Loren Y, dolor, sistematic, consegue capturar distrito em elite. Front distrito, lam corper, aero, sede, consequate. Tá vendo? Vamos você, né? Beleza. Isso aí. Ok? Então tá aqui o meu texto aqui com um monte de coisa. Vocês já viram que às vezes quando você clica numa página, você tem como se fosse um índice aqui em cima? Um exemplo muito comum é a Wikipédia. E aí você clica no link e ele vai lá para aquele lugar da página específico. É o que a gente chama de indexação. Como que a gente vai fazer para fazer isso aqui? Vou vir aqui embaixo, por exemplo, e vou vir aqui, ó. Eu vou pegar o meu cabeçalho 6, que é o meu último. Vou vir aqui na codificação dele e vou criar um ID para ele. Então, meu H6 vai ter um ID. Como vai ser o ID dele? Eu vou chamar, por exemplo, de cabeçalho 6. Então, tá vendo? O meu último cabeçalho, eu vim aqui e coloquei um ID para ele. Certo? Isso eu poderia fazer com todos, mas como eu estou fazendo um exemplo, eu vou pegar só esse aqui. Coloquei o ID para o H6, vou ir lá em cima agora no início da página e aí eu vou criar um link. Vou vir aqui e vou criar um A, aí igual está mostrando aqui, tá vendo? Ó, a gente faz o href, só que ao invés de eu redirecionar para uma página ou para um HTTP, a gente coloca a hashtag antes. A hashtag não indica o ID, então a gente vai vir aqui, ó, href, a hashtag cabeçalho 6. E aí nós vamos criar um link aqui, por exemplo, ó, ir para capítulo 6. Criei meu link aí. Colocando a hashtag antes. A hashtag, lembra, indica o ID. Quando eu vim aqui na minha página agora, olha lá o que vai acontecer. Eu vou ter aqui em cima no capítulo, se eu clicar, eu venho já diretamente para o capítulo 6, para aquele ID. Então, isso serve para qualquer coisa. Se eu colocar um ID na imagem e clicar, vai para a imagem. Se eu colocar, aonde eu colocar um ID, eu consigo fazer essa referência para poder movimentar a minha página para o lugar que eu quiser. Basta eu vir aqui colocar um ID no elemento que eu quero, siga como base, e crie um link que redireciona para aquele ID. Ok? Na onde? No H6? Aqui, ó, o H6 eu só criei o ID para ele, ó. Só criei o ID. E aí lá em cima eu chamei aquele ID. Com o hashtag antes. Fecha aspas. Você chamou foi cabeçalhos? Seis ou foi cabeçalhos? Cabeçalhos. Beleza. Você não colocou o hashtag antes? Não. Tem que colocar hashtag para direcionar já para o ID, não para a página. Na redirecionação do ID. A página vai com hashtag. Salva. Deu certo aí? Marcelo? Vocês aí, deu certo aí?
Não. Se você mudar, você vai ter que mudar para esse link específico e medir para ele. E medir para ele. E aí você vai para no caso dele que eu quero mudar só o item específico, ele vai ficar. Isso, você vai mudar em vários lugares, viu? Porque a gente mudou em vários vetores de fazer. Aí vai ser CSS, vai ter o hashtag. Eu pensei que esse tempo de ligação entre eles para poder pegar as classes e tal. Não vai não. Isso vai. Lá embaixo colocou o ID. Uma das coisas que a gente colocar o ID, porque é para ele que vai mover. Ela é cabeçalho mesmo, então tem que ser cabeçalho com o mesmo nome. Geralmente, como é classe, como é natural. Classe que eles não natural. É só mudar em cima e vai. Entendeu? Não precisa passar classe não. É porque não pode ter cedilha. E aí embaixo você não coloca o hashtag. Aí você só coloca o ID normal. Lá em cima você coloca o hashtag falando que é o ID. E eu sempre sei que tranquilo? Beleza, galera? Dúvida disso aqui? Não, né? Continuando aqui. E uma coisa legal é que você pode mudar para uma página e para um capítulo também na frente. Se você colocar o nome da página na frente, você colocar o hashtag e o ID, ele muda para outra página e já posiciona naquele capítulo que você colocar. Então, você consegue redirecionar além de na própria página para outras também. Aí tá, beleza. Depois tem os exercícios aqui para vocês brincarem. Images. Então lá, o Alt, o SRC, a gente já viu o Alt, o Widget e o Edit. Vocês podem ver que no início, lembra que eu tinha mostrado o atributo Widget e o Edit? Agora eu já colocou dentro de um style? É aquilo que eu falei para vocês. A gente tem a possibilidade de mudar pelo HTML, mas como isso é uma propriedade do CSS, de formatação, a gente vai modificar sempre no CSS. Vamos só testar lá no CSS para a gente criar uma classe lá, para a gente poder mudar o tamanho da nossa imagem. Então, eu vou vir aqui, ó. Vou criar uma classe. No caso, eu não vou criar uma classe, porque eu vou atribuir sobre a única imagem que eu tenho lá no site, né? Então, eu vou vir aqui e já vou criar para tag. IMG. Aí eu vou colocar o widget. A gente consegue trabalhar tanto definindo valor fixo, quanto definindo porcentagem, definindo valor em pixels.
No meu caso, eu tenho uma imagem aqui que ela está um pouquinho grande. Eu vou vir aqui e vou definir a width dela como sendo 300 pixels. E aí eu não vou definir a age. Por quê? Porque se eu definir a age, o que ele pode fazer? Ele pode esticar ela e amassar. A gente vai definir só a width, que aí a gente vai reduzir a largura e a altura vai ser adaptada automaticamente. Vai ser redimensionada de forma proporcional. Então, tá vendo? Eu coloquei a width de 300 pixels, e que é no caso a largura, a height vai ser ajustada proporcionalmente. Se vocês vierem aqui atualizar a página, tá vendo? Ele já vai diminuir a altura em proporção. Se eu viesse aqui, por exemplo, e falasse que a height fosse 100 pixels, olha o que iria acontecer com a minha imagem, tá vendo? Ela pode ficar aquele efeito de sanfona, que não é muito legal. Então, geralmente, a gente trabalha isso aqui com porcentagem. O comentário no CSS é barra asterisco, asterisco barra, tá? Abre com barra asterisco, fecha com asterisco barra. Vou deixar comentado aí para lembrar, mas é só para entender isso. Se você colocar aí e aí, você estica ela e fica muito legal a imagem. Obviamente, como a gente vai ter depois em alguns lugares, você vai ter um tamanho específico para você colocar a sua imagem. Depois tem como a gente fazer efeito de centralizar ela, reduzir uma dimensão, mas a outra cortar uma beirada de cima, de baixo. Isso aqui a gente não vai ficar forçado a trabalhar sempre com essas alturas e a altura proporcional, não. Tem como a gente fazer recursos para diminuir isso. Por exemplo, se vocês pegarem lá, ó, no próprio site que a gente estava vendo lá do Google, do G1, quer ver? Vou pegar o Globo Esporte aqui, por exemplo. Se abrir, né? Tá vendo? Caramba. Vocês vão ver que talvez essa imagem que tem aqui na frente... não vai abrir agora. Tá vendo? Vocês já viram que tem uma série de imagens aqui, né? Que aparecem aqui nessa área que está branca no meu momento. Que isso, hein? Tá vendo? Por exemplo, aqui embaixo, aqui, ó, tá vendo? Essas imagens aqui, muito provavelmente essa imagem foi retirada aqui no tamanho máximo, na largura máxima dela, porque não se bate uma foto só assim. E o que ele fez? Ele ajustou a altura e centralizou a imagem. Dessa forma, fez um corte na largura aqui, para poder aparecer, mas não ficar esticado. Pode ver até que esse camarada aqui tá com a cara cortada, aqui, tá até o dourado aqui, né? Acho que é o dourado. Então ele está com a cara cortada aí. Por quê? Porque eles pegaram a imagem para não sanfonar ela, eles colocaram ela aqui e fizeram como se fosse um enquadramento dela apenas naquela área disponível. Depois a gente vai aprender como que faz isso aí também, para poder ficar mais fácil. E aí a gente vai definir o tamanho. Daí, ao contrário, a gente define o tamanho dessa área aqui e coloca a imagem aqui dentro. E a imagem se adapta a essa área que a gente colocou. A gente consegue fazer isso também. Beleza? Aí, tá vendo? A gente pode utilizar o width e o weight, mas não é muito indicado. Se eu quiser usar uma imagem de outro servidor, aí eu também tenho que colocar o HTTPS 2 pontos completo. Qual que é o risco de eu usar a imagem de outro servidor? Se esse servidor cair, eu perco o meu link da minha imagem. Então, o ideal é que você tenha sempre as suas imagens salvas no seu servidor. Porque se o seu servidor cair, já vai ter caído o site de música. Não vai ter perigo de eu cair só a imagem. Já vai estar tudo fodido. No caso, se eu quiser utilizar, eu posso utilizar outro tipo de imagem também, né? GIF, antigamente usava muito, hoje em dia já não usa tanto. E aí você tem aqui os floats das imagens, que é para elas poderem se adaptar ao texto, que é no caso ir para a esquerda e para a direita. Por enquanto a gente não vai mexer com isso aqui não. Map, a gente vai poder mapear a imagem. Para que serve o map? Tá vendo essa imagem aqui? Olha aqui esse computadorzinho. Se você passar o mouse em cima dele, ele só tem o link no computador. Então, se você quiser, por exemplo, criar um link para o computador, outro link para o smartphone, outro link para o café, você tem que fazer um mapeamento. Só que isso aqui dá um trabalho para caramba, tá vendo? Você tem que criar o retângulo e passar as coordenadas para indicar que é do computador. Você
Depois você cria outro retângulo, passa as coordenadas para indicar que é para o telefone. E outro círculo, no caso, para indicar as coordenadas para indicar do café. Essas coordenadas vai ser o x e o y a partir da imagem. Então você começa aqui, ó. A sua imagem começa aqui como sendo 0, 0. Então tá vendo? Você anda 33 para a direita e 44 para cima, o ponto inicial. Aí depois você anda 270 para a direita e 350 para cima, que é o ponto final. Aí você tem de fazer um programa de edição de imagem, no caso, o Photoshop da vida e etc. Mas aqui é sempre a ponto à esquerda inferior é o 0, 0. E aí você trabalha a partir disso aqui. Você conta os pixels. Mas isso aí dá um trabalho do caramba. Depois eu vou passar até... Isso aqui é legal para vocês treinarem aqui, mas deixa vocês treinarem. Não vão perder tempo com isso, não. Existe coisa muito mais útil que isso. Até porque, hoje em dia, quase ninguém não usa isso mais. Vocês já viram? Eu pergunto para vocês aí agora. Eu vou falar que eu vi 2 vezes na vida um website que fazia isso aqui. Vocês já viram algum website que faz isso? Não. Então, é muito pouco utilizado. É uma possibilidade, mas é muito pouco utilizado. Tem como você colocar o background image, que é no caso colocar uma figura de fundo, mas aí depois a gente não vai ver isso aqui. Por enquanto vai ser só isso aqui mesmo. Ok? Próxima aula, tables. Aí é uma das partes mais chatinhas que a gente tem na HTML. Que o table tem que ser feito todo de forma manual. Mas aí a gente vai entender como que funciona aí na próxima aula. Ok? Dúvidas? No